Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Nobrecast aqui, onde histórias e resultados se conectam. E hoje, rapaz, olha, eu tô com esse cara aqui que veio compartilhar uma história incrível conosco. Ele que é multiempresário, mentor, gestor, palestrante, pai, marido. Eu não sei se ele dorme, vamos descobrir isso aqui junto hoje. E veio compartilhar a visão de negócio simplesmente do Lifebox. Essa empresa que há 15 anos conquista nossos corações e o nosso estômago. Senhoras e senhores, Tiago Rocha! E aí? Muito obrigado por ceder esse tempo para participar com a gente aqui. Muito feliz de receber aqui na nossa casa. Prazer é nosso aí. Seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador. Todo mundo sabe, quando o assunto é copo sustentável, personalizado, com estilo, Nato Copos. Inconfundível. Então, ó, aproveita, já segue eles nas redes sociais, entra no site, faz seu orçamento e o frete é grátis. Isso mesmo, frete grátis para todo o Brasil. Então, ó, não perde tempo, Nato Copos. Tiago, vamos lá. Antes da Bora. gente começar, vamos falar um pouco sobre essa visão, muita coisa que eu quero aprender com você aqui hoje. Mas antes eu queria entender um pouco quem é o Thiago. Das origens, onde que você veio e onde que a sua história começa ali a se cruzar e conectar com a Lifebox. Inicialmente aí eu queria te agradecer pela presença aqui, né, e dizer que eu sou um cara normal. Sou um cara que tenho erros, tenho acertos, né? Então eu vivo esse desafio de todo mundo no dia a dia. Busco ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu lema, o que eu gosto de trabalhar é todos os dias eu acordar e lá no final do dia eu entender que eu fui um pouquinho melhor. Então eu sou uma pessoa normal, não sou tudo isso aí que você apresentou, não. Sou mais um do mesmo, né? Que luta todos os dias para acertar todos os dias, né? Então eu sou aqui de Goiânia mesmo. Sou pai, né, do Matheus, da Isabela, esposo do Evelino, sou casado, né? Acredito em Deus. E como que a história do Thiago ela começou, né? Assim, eu acho que conhecer minha história não é do interesse de ninguém, mas se eu fosse resumir ela, desde os meus 17 anos, eu trabalhava na Sky, na TV por assinatura, durante muitos anos, né? Eu trabalhei lá e eu só tive dois empregos. Eu trabalhei na Sky e depois eu fui pro Lifebox, né? Então, desde quando eu entrei na Sky, ali com 18 anos, por exemplo, eu já cuidava de 150 pessoas. Por quê? Caramba! Eu gosto de compartilhar isso por quê? Porque eu sempre busquei fazer o que o meu líder tinha que fazer para que quando eu tivesse uma oportunidade eu pudesse aproveitar ela. Então, durante muitos anos, eu busquei essa melhoria contínua todos os dias, que foi o que me gabaritou para que quando a oportunidade viesse, eu estivesse pronto, né? Então, eu sempre busquei fazer o que o meu líder fazia, mesmo sem eu ter a menor obrigação, porque eu sabia que isso ia me gabaritar, ia me proporcionar uma oportunidade lá na frente, que a oportunidade ela passa e muitas pessoas perdem por ficar esperando ela, né? Então, essa oportunidade ela veio para mim em 2017, né? Eu formei em Anápolis, na UEG, a Universidade Estadual de Goiás, e lá eu conheci o Matheus. Ele é o fundador da marca Lifebox, então ele abriu em 2010 ainda, lá em Anápolis, o Lifebox, e depois lá não deu muito certo. Ele teve que entregar o ponto e tudo mais e veio para Goiânia. E quando ele veio para Goiânia, um primo dele, o Fábio, né, acreditou na história dele, acreditou naquele potencial que, assim, já tinha quebrado, né? Então ele acreditou muito mesmo e ele investiu ali no Lifebox. Foi um período que o dinheiro não pagou tudo, ali pro Matheus, no caso, né? Ele teve que, por exemplo, os móveis do setor oeste ali do primeiro Lifebox, quem fez foi o Matheus. Ele não é marceneiro e nem nada, mas foi ele. Então ele dormiu muitos dias, muitos meses ali na própria loja para fazer acontecer o negócio e ser o que é hoje. E com isso, quando eles pensaram, os dois, né, que iniciaram, assim, vamos dizer assim, o Lifebox aqui em Goiânia, né, que deu certo, quando eles foram crescer, abrir a primeira loja fora aqui de Goiânia, né, que no caso foi Águas Claras, é que surgiu a oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de execução, que eu acredito que planejar é uma coisa, ok, mas se você só planeja, tem ideias mirabolantes, ideias sensacionais, mas não coloca em prática, nada resolve. Então, assim, e a gente acredita muito nas forças. Então, uma das minhas forças que eu me considero, que eu gosto muito e trabalho muito, eu entro em flow mesmo, quando eu estou trabalhando nelas, é a questão da execução. Então, eu com esse amor, essa paixão por execução, entro no Lifebox para ajudar nessa expansão. E dali em diante, entra também o Kênio, que é o último sócio. Hoje nós somos quatro, né?
Sim. Nós somos 4 sócios, os 2 fundadores, eu e o Kênio, que ajudamos ali e entramos para ajudar nessa multiplicação aí do Lifebox. Aí no Brasil, nosso planejamento é chegar em 50 lojas, falta uma caminhadinha ainda. Né? Nós estamos com 8, da marca Lifebox, nós temos 8 unidades hoje, então ainda falta uma caminhada bem, bem árdua aí. É aí que o Thiago entrou. Caramba, que aula já, porque eu já comecei a observar pontos muito importantes aí na sua história, né? Levando um pouco para a visão, para quem está ali no mercado de trabalho, ou para quem está ali buscando projeção, buscando melhorar a cada dia, levando em consideração o que você falou sobre estar preparado. Então, você é um cara que acredita em Deus, você é um cara cristão, que acredita também na sorte, mas para isso acontecer, você tem que fazer a sua parte e estar preparado, né? Você acha que isso é fundamental para quem quer atingir alta performance, para quem quer atingir o sucesso, tem que estar sempre um passo à frente? Como que você mensuraria isso? Eu chamaria. É porque a gente acredita muito e trabalha muito a cultura de forma intencional no Lifebox. E um dos, vamos dizer assim, dos nossos valores que nós trabalhamos com a equipe é a autorresponsabilidade, que alguns chamam de proatividade. Então, quando eu entendo que eu sou responsável tanto pelas coisas boas quanto pelas ruins que acontecem na minha vida, eu não fico numa atitude reativa, esperando o que vai acontecer na minha vida. Então, quando eu tenho uma atitude proativa de entender que eu sou responsável pelas coisas boas e ruins e eu me movimento para gerar um movimento e gerar uma mudança, e gerar uma melhoria, aí eu consigo grandes resultados. Então, eu acredito que não se conformar com o seu status e ter uma visão e uma atitude proativa diante dessas situações é muito importante. Então, por exemplo, lá no Lifebox a gente trabalha muito assim. Vamos supor que você, Diego, deixou um papel cair no chão. Ok. Quem deixou cair? Foi o Diego. Quem é responsável por ele? Em tese, numa visão reativa e normal. O Diego. Então eu não vou pegar aquele papel. Mas não, nós trabalhamos essa questão da proatividade com o quê? Aquele papel está no chão. Foi o Diego que deixou. Ok, o Diego está errado. Vamos supor que seja esse o cenário. Mas eu, numa sempre o atitude... Diego, oh, meu Deus. É sempre o Diego. Mas eu, numa atitude proativa, eu vou lá, vou pegar aquele papel e vou jogar no lixo. Inclusive, uma vez a gente fez uma brincadeira lá no escritório do VUCA, né? Uma empresa que a gente tem de software para gestão de restaurante. Então, eu tinha um balde com entulho. Na época, estava fazendo uma reforma e tal. E eu peguei esse balde e coloquei bem no meio do corredor. Lá tinha salas da direita e da esquerda. Eu coloquei bem no meio do corredor e falei assim, vamos entender se esse valor da nossa cultura está bem alicerçado aqui no VUCA, né? E aquele balde ficou ali, algumas pessoas passaram, outras foram, voltaram, e ninguém pegou aquele balde. Por quê? Todo mundo deve ter imaginado, né? Porque ele atrapalhou. Aquele balde estava ali na frente de todo mundo, no meio do corredor, atrapalhando tudo. E até que chegou uma pessoa, o Evandro lá no caso, um gestor comercial nosso lá do VUCA, que ele chegou, viu o balde e já tirou. Aí eu falei, opa, olha aqui, essa é a visão. Essa é a ideia da proatividade. Então, é a proatividade por fazer o que precisa ser feito, independente de quem é a responsabilidade, e a questão de olhar para as situações e falar, cara, o que eu posso fazer? Tudo que acontece de bom e de ruim é eu. Eu que tenho que tomar a iniciativa, eu que tenho que fazer. Então não é culpa do governo, independente se é PT ou se é Bolsonaro ou quem for, não importa. Eu sou responsável. Então eu construo essa jornada. Eu sou responsável porque mais um detalhe, né? Eu já presenciei muitos, até amigos mesmo, que eu dei oportunidades na empresa e que não aproveitaram bem, por quê? Porque sempre ficava colocando a culpa no outro. Não, é meu líder. Não, é o governo. Não, é a empresa. É porque é isso, é aquilo outro, é essa situação, aquela outra situação. Então, tudo isso deixa a pessoa parada e acaba, quando a oportunidade aparece, ele não está preparado e ele só vai ficar reclamando, né? E o último ponto, Diego, só para compartilhar também, que eu defendo muito e gosto muito, é a questão de ter objetivos claros. Muitas pessoas não conquistam, não chegam onde que quer, né? E eu remeto muito isso a minha história foi muito assim, por isso que eu defendo muito, eu vivo muito isso, a questão de ter objetivos claros para cada papel. Então eu, como pai, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que saber, cara, qual é o legado, o que eu quero deixar para o meu filho como pai. E da mesma forma, eu como marido, eu como profissional, eu como filho que eu sou, eu como filho de Deus que eu sou, qual que é o legado que eu quero deixar para cada um desses papéis? E a maioria das pessoas não define isso. E quando você não define isso, tudo se torna mais complicado de se tomar uma decisão, né? Porque você é cheio de coisas para fazer, eu sou cheio de coisas para fazer, e o que vai determinar para qual caminho que eu vou são os objetivos
para cada papel. Então, eu acredito que a proatividade, junto com ter esses objetivos para cada papel da sua vida, muito bem definido, é o que vai te gabaritar aí para você chegar em lugares que você nem imagina. Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa normal, eu não vejo diferença nenhuma de mim para outras pessoas, mas eu acredito que o meu esforço, com essa visão proativa e com essa definição mesmo de um objetivo, de onde eu quero chegar, me capacita a ter força aí para continuar aí conquistando aí. Não, com certeza, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar, né? Só vai deixando levar. E eu sou comercial, né? Eu trabalhei 8 anos em instituição financeira, mas eu sou vendedor, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e eu sou comercial. E na primeira oportunidade que eu tive numa grande empresa como comercial, a gente estava numa reunião no início ali do projeto e tudo. Tava tendo uma mudança, não me lembro bem agora como que foi na época, só sei que a gente estava numa reunião e aí foi aberto a mesa ali para sugestões. E olha, a gente precisamos melhorar em X, Y, Z. O que vocês trazem aí de sugestões? E eu peguei e levei uma sugestão. Então, é muito fácil a gente compartilhar e falar sobre o que a gente acerta, né? Então, eu vou compartilhar o que eu errei, porque não foi algo positivo. E eu compartilhei ali naquele momento algo que eu achava necessário fazer, só que era de responsabilidade de outro departamento. Então, eu não lembro ao certo a minha falar, mas para melhorar as vendas, fulano e ciclano tem que melhorar nisso. E tem que fazer isso aqui. E ali mesmo na reunião, eu até lembro do CEO ainda, ele virou para mim e falou assim, ó, quando você responsabiliza a responsabilidade do resultado para uma terceira pessoa, o erro está em você. Isso ficou gravado em mim de uma maneira muito impactante. Então hoje eu sei, tá, precisa melhorar X, Y, Z, mas o que eu preciso fazer para melhorar, para ajudar? Como que eu vou agregar? Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou compartilhar? Então isso ficou muito marcante para mim e é muito difícil, né? É muito fácil falar, mas você vê de uma empresa que tem muita cultura e eu queria entender um pouco, porque no cenário, hoje, eu lido com muitas empresas, em Goiânia hoje, nós estamos enfrentando um período de muita instabilidade. Então, muita rotatividade em questão de funcionários. E como você identifica a cultura que vocês conseguiram criar? Porque é muito mais do que uma empresa, vocês têm uma cultura, toda uma personalidade, vocês se denominam uma família, né? E as pessoas ali querem continuar, querem crescer, querem se desenvolver. Como que você acredita que foi assim os pilares fundamentais para a construção dessa identidade, dessa cultura e para sair dessa rotatividade? Tá, lá atrás, quando existia apenas o setor oeste, né? E ele deu certo aqui em Goiânia, e surgiu a oportunidade de se abrir o Jardim Goiás, que foi a segunda unidade, né? Que fica lá no Jardim Goiás, aqui em Goiânia. E quando a gente foi abrir essa nova loja, a gente abriu ela e saiu de 30 colaboradores para 100, porque lá começou a funcionar na madrugada. Então a gente funciona de dia, noite e madrugada. São 3 turnos. A produção a gente teve que aumentar a quantidade de pessoas para produzir e tudo mais. Então, nessa época, quando abriu o Jardim Goiás e não faturou o que a gente imaginava, e a gestão começou a ficar complexa, né? Porque lá no início, entre aspas, né, era mais tranquilo, porque eram 30 pessoas, o Matheus ali estava à frente de todo mundo e acabava que a cultura do Lifebox era o Matheus, né, o fundador. E com isso, o que aconteceu? Quando foi para o Jardim Goiás, o negócio começou a complicar. Por quê? Porque já eram 2 unidades, não era o mesmo local, eram bem mais pessoas. Mais que né? triplicou. Muitas pessoas, e começou a complicar. Então, nessa época, a gente buscou um conhecimento que era os 7 hábitos. Né? Então, existe um livro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e através desse livro sendo começado ali, né, que a gente começou a trabalhar ele com a equipe, o resultado começou a aparecer. Então, por isso que lá tem, por exemplo, o primeiro hábito, né, e o que quer dizer esses 7 hábitos? São hábitos que pessoas de resultado têm em comum. Então, foi feita uma pesquisa e tudo mais, e falou, cara, pessoas de resultado possuem esses 7 hábitos. E isso foi trabalhado ali com a equipe. E assim, a base da cultura do Lifebox é esses 7 hábitos. E a gente, por isso que, por exemplo, todo colaborador que entra dentro do Lifebox, ele precisa ler esse livro. E com 40 dias, ou seja, perto ali do final do primeiro ciclo do período de experiência, ele faz uma prova. Se ele não é aprovado nessa prova, ele tem uma segunda chance com 80 dias sobre o livro. Então, e se ele não passa nessa prova de 80 dias, ele não é efetivado. A gente não tira ele do contrato de experiência para colocar ele para o contrato normal ali já firmado. Então,
existe essa cultura desde a entrada do colaborador, onde a gente começa a incentivar e trabalhar os 7 hábitos, até mesmo essa prova que ele tem que fazer e tudo mais. Então, assim, no Lifebox a gente busca trabalhar a cultura de forma intencional. Durante muitos anos, por exemplo, na minha época, igual eu compartilhei com você, que eu trabalhava na Sky, a gente tinha lá o quadro de valores, missão, visão e tudo mais, mas era um quadro. A gente não vivia. E no Lifebox, não. A gente trabalha de forma intencional mesmo. Então, hoje a gente tem 8 valores. 8 valores. A gente tem uma missão, uma visão muito importante que direciona todos os nossos caminhos, né? Que é gerar emoções positivas nas pessoas quando visto ou lembrado. Então, quando as pessoas olharem para a marca Lifebox, ele precisa sentir emoções. Igual você, né? Quando você pensa na Coca-Cola, a maioria das pessoas me responde que pensa em quê? Em felicidade, alegria, comemoração, festa. Então, a nossa ideia é trabalhar isso de forma mesmo intencional, tanto nos nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, que a gente entende que eles são a chave do negócio. Então, por isso que a nossa cultura é trabalhada de forma tão intencional, porque a gente acredita que um colaborador ele só vai cuidar bem do cliente lá na ponta, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente trabalha e treina e capacita eles, se a gente cuidar bem deles. Né? Então, a gente busca cuidar bem deles, a gente busca ser um bom lugar para se trabalhar. E aqui eu te dou um exemplo. Aconteceu, tem 2 semanas, por exemplo, a gente faz uma pesquisa de 6 em 6 meses de engajamento com a equipe. Porque o segredo nosso, depois eu posso detalhar um pouquinho essa questão do engajamento, mas a gente faz uma pesquisa de engajamento lá no Lifebox de 6 em 6 meses. E nessa pesquisa, um dos comentários, dentre outros, né, que a gente vai ajustando, foi assim, porque o banheiro é ruim. Eu não sei como é que a pessoa escreveu, mas é porque tem uma parte que ele pode escrever também, né? Então ele reclamou do banheiro, do chuveiro. Aí a gente falou, cara, a nossa máxima é o seguinte, o chuveiro no Lifebox, ele precisa ser melhor do que o da minha própria casa. Por quê? Para que o colaborador tenha prazer em estar ali. Então é lógico, eu não estou aqui para falar para você que a gente é perfeito. Não, eu, pessoa física, sou imperfeito e busco ser melhor todos os dias. E nós, como Lifebox, também todos os dias buscamos trabalhar essa cultura mais próximo para gerar um resultado melhor. Então, quando a gente, agora, recente, trocou esse chuveiro, cara, você não sabe o impacto que deu, o comentário que deu, o rebuliço que deu, as próprias pessoas falando isso que eu estou te falando. Já era o que a gente imaginava e deu certo. Foi o quê? Cara, nem na minha casa eu tenho um chuveiro desse. Sei lá, o nosso sócio lá, o Danilo, ele pagou, acho, se não me engano, R$800 nesse chuveiro, que ele é muito bom mesmo, e gerou todo esse impacto. Eu tô curioso pra ver esse chuveiro, quando eu for lá, quero ver agora. Só que esse é lá em BH, esse é lá na Savassi, esse exemplo, né? Então a gente busca isso, a gente escuta muito o colaborador, a gente busca essa melhoria constante todos os dias, para que a gente, de fato, seja um bom lugar para se trabalhar e que as pessoas não estejam ali apenas por conta de salário. Né? Porque muitos empresários, igual você falou, reclamam de rotatividade. Reclama que o principal problema são pessoas. Mas se a gente, como empresário, não entender que o segredo é cuidar bem dessas pessoas para que elas cuidem bem lá do nosso cliente final, e a gente entender que nós precisamos engajar elas para que elas façam as coisas sem depender da gente ficar em cima, né? Porque a maioria dos empresários hoje tem que ficar em cima ali, né? Sim. O Thiago foi muito assim. O Thiago aqui, eu sou mais racional, né? Existe o racional e o emocional, que olha muito para o emocional e outro que olha muito para a razão. E o Thiago, ele é muito razão. Ele é muito executor, é razão. É 1 mais 1 é 2, é 2. Não existe a possibilidade de ser algum outro número. Né? Então, quando eu entro no Lifebox e a gente começa a trabalhar essa cultura dessa forma, eu aprendo muito com o Matheus e o Kenio, que a gente fica direto ali, por exemplo, nessa parte de como lidar com as pessoas. É um grande desafio. Só que o segredo está aí, né? Da gente conseguir executar cuidando bem das pessoas para que a gente consiga o resultado que a gente tanto quer e não precisa ficar ali em cima do cara falando faz, vai, igual um chicotinho ali, que é a metodologia de antigamente aí. Então, grande aprendizado, uma grande lição que você acredita para o empresário que está enfrentando esse desafio hoje é ele escutar o time, escutar os colaboradores, ter uma visão interna. Claro que o cliente sempre tem razão, o objetivo é vender mais, o objetivo é faturar mais. Mas também é muito importante, tão quanto, ouvir os seus colaboradores e entender
o que que eles estão vivendo, o que que eles estão passando para poder transmitir essa cultura. Seria isso, né? Com certeza, com certeza. Faz isso que o resultado é consequência. Então, cuida bem do colaborador, seja um bom lugar para ele trabalhar, que com certeza lá na frente vai dar certo. E assim, por exemplo, nós temos, além dos valores, nós temos rituais. Esses rituais, para que existe um ritual numa empresa? É para fortalecer os valores. E no nosso caso, a gente trabalha muito também os hábitos, né? Mas é uma particularidade nossa do Lifebox, que é trabalhar, além dos 8 valores, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, a gente trabalha de forma intencional esses 8 valores, esses 7 hábitos. Então, os rituais, a gente tem vários rituais lá, que a gente trabalha para fortalecer justamente cada valor desse, trabalhar de forma intencional, para que não seja apenas um quadro ali na parede. Então, eu não sei se você acompanha a gente lá, mas a gente tem um Instagram, né? O Família Lifebox. Ali a gente mostra essa rotina nossa, da nossa cultura. Então, um dos nossos rituais, por exemplo, só para te dar um exemplo de um, a gente chama de Conexão Lifers. Então, é um dia onde todas as unidades param no mesmo horário e a gente faz uma comemoração de todos os turnos juntos. Então, a gente tenta sempre jogar para quinta-feira, uma quinta-feira do mês, mais próximo ali do início do mês, onde a gente compartilha os resultados, comemora os aniversariantes, a gente faz comida, igual agora foi festa junina, né? É o mês de junho, a gente fez comida típica dessa época, é o mês das crianças, a gente faz comida de docinho e tal, enfim. É o Conexão Lifers, onde a gente junta todos os turnos, todos os colaboradores, a gente comemora e gera essa conexão mesmo entre todo mundo e essa alegria e tal. E a gente busca melhorar todos os dias. Eu nunca canso de falar isso. A gente não é perfeito. Eu não estou aqui para te vender a perfeição, porque eu sou muito executor. É prática, é razão. Então, aí a gente busca fazer desse evento melhor a cada dia, né, para que ele seja uma diferença. A gente tem outro ritual que fortalece a questão espiritual. A gente chama de estudo bíblico, que é de 15 em 15 dias, que a gente trabalha com todo mundo, quem quer entra. E é o próprio fundador, é o próprio Mateus, que lidera isso aí. A gente tem o ritual Cumbuca, não sei, você já deve ter ouvido falar, porque Sim. Esse termo é normal, onde a gente lê um livro, assiste um podcast, ou, sei lá, vê uma reportagem, um filme, e a gente senta ali, sorteia um nome, e a pessoa sorteada vai compartilhar, e desde que no final desse ritual, a gente saia dali com um plano de ação. Como que a gente vai colocar esse conhecimento em prática? Enfim, então a gente tem um ritual para cada um dos valores, né? E para a gente trabalhar isso de forma intencional. Então é dessa forma que a gente consegue ser intencional nessa cultura, para cuidar bem das pessoas. Porque aí agora eu começo a entender um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Porque eu, como vendedor comercial, tá sempre lidando com clientes, a gente enfrenta muitos desafios. E o maior desafio, para mim, é você estar sempre bem na visão do cliente. Então você tem que estar sempre muito bem apresentável, sempre alegre, sempre de bom alto astral. Mas, na realidade, tem dia que a gente não Sim. dormiu bem, tá passando por alguma dificuldade, problema na família. Então coisas acontecem que a gente não pode deixar transmitir. E isso é uma cultura, para mim, muito clara dentro do Lifebox. Porque nunca fui mal atendido lá. E eu sei que ali dentro tem pessoas que não estão tendo um dia legal. Pessoas que estão passando alguma dificuldade, algum problema. E mesmo assim, ele veste a camisa, ele vive aquela cultura e dá esse tratamento VIP para o cliente, né? Falando agora um pouco do cliente ali, que é a alma de todo o negócio, né? Então, você acredita? Então, tudo essas peças que você faz, essas reuniões, esses encontros, escutar o cliente, tudo isso reflete lá na ponta final, que na hora que o seu colaborador tem que estar em contato com o cliente ali para, de fato, servir toda a experiência do Lifebox, né? Então, como eu até te comentei, né? Nós trabalhamos de forma muito intencional e muito, assim, é o foco total do nosso RH. Nós temos um RH, só para você entender como é que funciona essa estrutura. Mas hoje nós temos 10 departamentos que a gente chama de departamentos Brasil. Uhum. Então, cada um desses líderes Brasil que a gente chama é responsável por aquele departamento em todas as lojas. Então, a gente tem um departamento de salão, que cuida ali, por exemplo, da recepção, comim e do garçom. A gente tem um departamento de cozinha, que cuida da cozinha e do bar. A gente tem um departamento de qualidade, que cuida da higienização. A gente tem um departamento de manutenção, que cuida da manutenção de todas as lojas. A gente tem um departamento de delivery, focado apenas no delivery. Tem departamento de compras, financeiro, marketing, e assim vai. São N departamentos, são 10.
10 departamentos para fazer toda essa gestão das unidades. E esses departamentos, como é que funciona? E o RH também. Então, o RH nosso, ele é responsável por todas essas lojas, e nas lojas, especificamente, a gente tem o RH local, que a gente chama. É uma pessoa responsável ali, onde o foco dela é gastar 20% do tempo com as demandas de DP, as burocracias necessárias, né, a legislação, mas 80% do tempo dessas pessoas é para a gente gastar com RH mesmo, cuidar das pessoas. Então, a gente já tem essa proporção. Porque a maioria dos RHs hoje são para fazer burocracia, fazer uma rescisão, uma admissão, cuidar de um EPI ou qualquer coisa do tipo. Ok, nós trabalhamos para que o RH local, que a gente chama e tem um por cada loja, cuide do 20% do tempo do DP e 80% do tempo seja gasto com as pessoas. E a gente entende que esse 80% do tempo, a hora que eu olho para ele tem que ser gasto no engajamento. O que é o engajamento? São 12 pontos, existe um livro, né, que fala sobre isso, onde existem 12 pontos que os colaboradores, por exemplo, quando foi feita essa pesquisa, eles falaram assim, se você, empresa, fizer isso por nós, pode deixar que a gente vai fazer o que você quer que a gente faça. Então, são 12 pontos que a gente precisa entregar, que a gente resume como engajamento, para que os colaboradores façam o que precisa ser feito, igual você falou, que você frequenta aí o Lifebox e tem boas experiências, né? Apesar de todos os fatores que podem influenciar nessa experiência, tanto de sono, de alimentação, de humor, de briga, talvez que ele brigou em casa, mas é o engajamento. Então, são 12 pontos que a gente trabalha, o RH foca e trabalha muito todos os dias para que a gente consiga entregar isso para o colaborador, para que depois, a partir do momento que eu entreguei esses 12 pontos do engajamento, eles possam olhar para nós e falar, ok, a partir de agora eu vou fazer o que vocês precisam que eu faça, né? Que é atender bem ali o cliente, cuidar bem do cliente e tudo mais. Diversas vezes, por exemplo, talvez, não sei se você já teve essa experiência, vamos supor que você pede uma coca ali que não tem. O colaborador ele tem autonomia total para sair ali no supermercado e comprar aquela coca e levar para o cliente. Então, a gente se propõe a entregar até mesmo esse nível de serviço, né? A encantar mesmo o cliente em todas as situações, e isso não parte de nós, não é nós que mandamos, fala assim, vai lá e compra essa coca. Não, é o próprio colaborador entendendo qual que é o nosso cliente, entendendo que a gente precisa resolver a dor dele, que a satisfação está acima de qualquer coisa, ele vai lá e se propõe e faz tudo isso, né? E um outro exemplo, por exemplo, quando a gente abriu Águas Claras, o que aconteceu? A gente errou muito, muito, muito. Foi a primeira loja fora de Goiânia e tudo mais. Então, a bebida era para vir quente, vinha fria. O sanduíche era para vir ao ponto, o hambúrguer, né, ele vinha bem passado. Enfim, a gente errou muito, muito, muito. Em atendimento também, em produto, enfim. E como a gente tem esse lema de que a gente vende satisfação e não produtos, a gente isentou muita conta. E a gente foi caro, muito caro a loja naquela época, né? Hoje em dia... Naquela época foi, se não me engano, foi 1,5 milhão, mais ou menos, que a gente gastou para abrir uma loja. Naquela época, muitos anos atrás. Foi em 2017. Isso. Hoje em dia, por exemplo, uma loja a gente gasta 5 milhões. Dá para você ver o tanto que aumentou esse custo aí com essa inflação e os anos. Enfim, pandemia que passou. Mas a gente gastava muito, estava muito endividado na época, né? Porque muito caro essa loja. Mas a gente zerava as contas dos clientes. A gente não aceitava nenhum cliente que teve qualquer problema na mesa pagar a conta. Isso durou uns 15 dias. Imagina a gente recebendo durante 15 dias muitos clientes e graças a Deus, Águas Claras, desde quando abriu, deu muito movimento. Então a gente zerou muita conta. Era uma ou outra que a gente não errava, ok, vamos cobrar o preço ali, tá tudo certo. Mas a gente zerou muita conta. E na época, né, a gente falava, cara, mas será que esse é o caminho? E cada conta que a gente zerava, porque teve uma experiência ruim, voltava muitos outros clientes, porque o cara ficava impressionado. Não, eu nunca vi isso. Como assim? Você vai zerar minha conta? Então, é uma questão de cultura, de entender que se eu entregar, né, primeiro eu cuido bem do colaborador, ele vai cuidar bem do cliente, e se eu não cuidei bem do cliente, eu não tenho direito e eu não posso cobrar por isso. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Eu não sei se você quiser, eu posso detalhar um pouquinho também a questão do engajamento. Né, mas... Rapaz, eu quero tudo. Você quer tudo? Se você puder compartilhar, porque para mim tá sendo uma aula. Porque é muito fácil falar. O que você tá falando, muitas vezes,
é o óbvio. É Se óbvio. parar pra pensar, é o óbvio. Então, poxa... E o problema tá no óbvio. As pessoas... Exatamente. Acabou a Coca. Do lado tem uma distribuidora que vende a Coca. Não é obrigação minha. Não é minha função. Eu não sou pago pra isso. E essa é a realidade. Então, quando você vai falando, ao mesmo tempo que é o óbvio, mas é surpreendente você conseguir construir toda essa cultura. E outra coisa que você falou que me marcou muito é de justamente dar um passo pra trás, pra pegar apoio e voltar com mais força. Que é abrir mão. Qual é o objetivo da loja? Qual é o objetivo da unidade? Vender, faturamento. A empresa não vive de amor, precisa de faturamento. Mas não é a todo custo. Então, a partir do momento que foi feita a entrega, não com a qualidade que o seu cliente esperava, que vocês identificaram que era um erro ali da casa, não, vamos abrir mão disso. Tá precisando, acabamos de abrir, você fica até no negativo quando você abre uma unidade. Mas espera aí, vamos dar um passo para trás para colher e cativar esse cliente. Você foi falando, me lembrou de uma loja que eu fui e comprar alguma coisa. Já tem muito tempo, mas eu lembro a loja e a pessoa que me atendeu e era o dono da loja, tá? Não era nem funcionário. E eu comprei alguma coisa lá. E já tem tempo que não era antes do Pix. Então existia dinheiro. Pra quem é geração mais nova aí, era um papel que a gente tinha que entregar pra poder comprar as coisas. E eu lembro certinho, deu um valor, o valor exato eu não sei, mas era 50, digamos. Deu 51. E eu tirei a nota de 50, que seja 20, eu não lembro o valor exato, mas uma nota só. Não, você consegue fazer por 50? Deu 51. Consegue fazer por 50 pra mim? O cara, não. O dinheiro aqui na mão, trocado. Eu sei que todo mundo precisa de faturamento. Poxa, mas ele ia ganhar um cliente ali. E aí você não consegue fazer? Eu não tô pedindo desconto, não. Tá aqui trocadinha. Deu 51 aqui a compra. Consegue fazer por 50? Não, eu não consigo fazer por 50. Aí eu deixei lá, fui lá no carro, abri, peguei a moedinha de R$1, voltei, coloquei no balcão, comprei, agradeci e fui embora. Nunca mais voltei. Tem anos, eu sei onde é a loja, já vi coisa, passei na porta lá de coisa que eu queria. Mas nunca mais parou. Nunca mais voltei lá e nem pretendo. Então, às vezes, você tá cometendo esses erros no seu negócio e nem percebe. Às vezes não é algo tão extravagante. Na negociação mesmo, poxa, você não consegue dar desconto, então aumenta seu preço. Tá precificando errado. Então, consegue ali organizar, consegue se estabelecer para fidelizar, para cativar o seu cliente. A gente trabalha muito um termo que é a hospitalidade, né? Pra gente de hotel, restaurantes e tudo mais, trabalha muito essa questão da hospitalidade. Então, a gente entende que eu preciso cuidar bem do cliente em todos os pontos de contato. Né? É mais ou menos como a Disney faz, por exemplo. Não sei se você já olhou a história deles, mas eles preocupam até onde a lixeira está posicionada, o carro, o estacionamento e tudo mais. Então, nós como Lifebox, e em todas as empresas que a gente busca sempre trabalhar de forma intencional também todos os pontos de contato para que a gente entregue uma experiência para o cliente. É uma loja que tem estacionamento, eu preciso cuidar bem dele lá. Na recepção, eu preciso cuidar bem naquele momento ali, porque graças a Deus, a maioria das nossas lojas vive com fila de espera. Então, eu preciso cuidar bem desse cliente ali quando ele chega e fica na fila ou quando ele já entra direto. Eu preciso cuidar bem dele na hora que ele senta à mesa, na hora que ele pede para ir no banheiro. Então, não sei se você já teve essa experiência também, mas quando um cliente ele pede para ir no banheiro, a nossa equipe, ela não apenas aponta, o banheiro é ali, sobe uma escada, desce outra, vai para cá, vai para lá. Não, a gente acompanha aquele cliente até ali bem próximo ao banheiro, para que ele sinta mesmo acolhido ali, que ele não seja, não, é ali, vai. Até mesmo descer do andar, né? Vamos supor que o banheiro é no primeiro andar. Aconteceu comigo lá no setor oeste, a primeira vez que eu fui lá. Eu não conhecia. O meu hábito era sempre de ir lá do lado do Metropolitano, trabalhei no Metropolitano, então era mais familiarizado. Aí eu mudei de local, tava por ali, tava com a minha esposa, a gente foi no setor oeste conhecer. E aí eu perguntei, onde que é o banheiro? Aí a mulher, era uma moça até, não... Vamos comigo. Não, onde que é? Não, eu te acompanho. Aí vai, desce no andar de baixo, desce a escada, ela foi lá. E querendo ou não, é uma experiência diferente. Você não vê em qualquer lugar. Eu fiquei até com vergonha. Falei, não, peraí. Não precisa. Não, eu vou sozinho. Você tá trabalhando aí, eu quero incomodar, não. Ela, não, faço questão. Eu fui lá e mostrei. Não, um outro detalhe de hospitalidade que, assim, é nos mínimos do detalhe, é no óbvio. É no simples que vai estar o resultado. Tem até um vídeo, né, que fala do Trim Tap, do navio. Um navio, um transatlântico, ele é movimentado por um leme muito pequeno, que chama Trim Tap. É uma peça, uma pequena peça que direciona todo o navio. Então, a gente acredita muito que são as pequenas coisas que vão gerar o resultado que a gente quer grande. Né? Então, um exemplo, quando você... Com certeza você já teve essa experiência também, quando você cruza por algum colaborador dentro do Lifebox, todos eles sabem
que, ó, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo Sim. bem, como é que você tá? Enfim, esse cumprimentar. E não só cumprimentar porque a gente falou que tem que cumprimentar, mas entender o porquê que eu tenho que cumprimentar, o porquê que é importante eu ter um sorriso no rosto ali na recepção, na hora que um cliente cruza por mim, eu cumprimentar ele, por quê? Você pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, e sua cara, sua linguagem corporal tá falando outra coisa. Então, tem que ser intencional e tem que ser, vamos dizer assim, genuíno da pessoa. Então, a gente sempre tenta mostrar a importância. Por quê? Quais são os benefícios? Por que que a gente tem que cumprimentar? Por que que a gente tem que levar até o banheiro? O porquê que a gente tem que cuidar do cliente em todos esses pontos de contato, independente de onde quer que ele esteja. Então, existe ponto de contato até mesmo antes do cliente chegar aqui, porque para ele fazer a decisão dele de ir para o Lifebox, ele teve contato, entre aspas, com a nossa marca, talvez através do Instagram, talvez através de um amigo que falou com ele. Então, tudo isso é ponto de contato. Depois que sai, né? Você também deve ter vivido essa experiência. A gente, sempre quando finaliza um atendimento, a gente dispara, né, pelo WhatsApp, através do sistema lá do VUCA, a gente dispara uma avaliação, uma pesquisa de satisfação. Nessa pesquisa de satisfação, a gente entende e busca melhorar todos os pontos todos os dias. Então, é muito online esse feedback do cliente. E é rápido, né? E é rápido. Nem chega no carro, já chegou a Então, mensagem. chega na hora. A hora que o garçom fecha a conta, já chega a mensagem para você avaliar, você avalia, o gerente já olha o dia seguinte, sempre assim. Então, hoje eu olho o dia de ontem, quais foram as avaliações, aquelas avaliações ruins, a gente entra em contato com o cliente, pedindo desculpas, explicando a situação e convidando ele novamente para vir experimentar novamente a nossa experiência, a experiência Lifebox. Porque talvez ele teve uma experiência ruim com o produto, com o ambiente, porque nós temos 4 pilares, né? A gente acredita que o Lifebox é forte por entregar 4 pilares juntos, né? Que é a agilidade. Então, a gente tenta fazer um produto que é gourmet, rápido. Então, nós temos uma meta lá de entregar de 5 a 7 minutos no máximo o sanduíche na mesa com a casa lotada. A gente tem o segundo pilar, que é o ambiente. Então, a gente tem uma estrutura bonita para o valor que é pago, né? Hoje, o nosso ticket médio ali está em torno de R$ 83, R$ 84 reais. Então, é um ticket médio baixo para a estrutura que a gente entrega, uma loja de 5 milhões. Né? Então, a gente busca trabalhar a agilidade, o ambiente, a questão do atendimento, né, em todos esses pontos de contato, em todas as situações, e um produto de qualidade. Né? Então, por isso que a gente tem produções próprias, a gente produz o nosso próprio pão, nossa própria sobremesa, o nosso próprio hambúrguer, para ser tudo fresco e entregar essa experiência. Então, a gente acredita muito nisso, que o Lifebox ele é forte por entregar esses 4 pilares ali na ponta para o cliente. E, assim, só queria puxar um gancho. À vontade, a casa é sua. Você falou muito do óbvio. Né? E eu canso de falar com os líderes, eu trabalho comigo, às vezes eu fico, até mesmo eu, né? Eu, igual eu te falei, de novo eu repito, sou um cara normal que luto todos os dias para ser melhor todos os dias. Então, a gente olha para uma situação difícil, né, que a gente está passando, e a gente vê várias oportunidades, vários botões que a gente poderia apertar. Opa, se eu fizer isso aqui, se eu fizer aquilo ali, se eu fizer isso aqui, aquilo ali, a gente busca coisas muito complexas para resolver os problemas do dia a dia. Só que a solução ela é simples. Se a gente olhar para o básico, para o óbvio, a gente vai conseguir resolver a maioria dos problemas. Essa é uma máxima que eu trabalho todos os dias. Opa, tá complexo demais esse negócio. Peraí, vamos voltar para o óbvio? Ah, mas a gente está com o resultado XYZ. Ok, nós estamos com o resultado XYZ, mas a resposta, na maioria das vezes, está no óbvio. É algum detalhe que talvez eu esteja imaginando que está acontecendo, mas não está. Então pronto, atue nisso. Né? E eu vou lá e olho para isso, eu tento trabalhar isso, que com certeza eu vou chegar no resultado. Um exemplo agora, acabou de acontecer, né? Nós temos essa pesquisa de satisfação, é o PLP, que a gente usa para medir. Então, quando eu olhava para o PLP, a satisfação do cliente para uma das nossas lojas estava excelente, cara. O PLP acima de 75%, o nível de satisfação já é excelente. O nosso, a gente trabalha com 97%. A excelência já é a partir de 75%. O normal, o indicador mostra pra gente. A gente trabalha com 97% de satisfação. Quando eu olhava para esse número, ele estava perfeito, estava acima de 97%. Mas quando a gente foi, a gente partia do pressuposto que estava tudo acontecendo, ok. Quando a gente foi fazer uma visita nessa unidade, a gente deparou vários detalhes da hospitalidade, da questão do atendimento sendo deixados de lado. E a gente passou a entender, opa, então quer dizer que esse problema
estava acontecendo por conta disso que era óbvio. Tipo assim, cara, são situações que a gente deparou tão óbvias que a gente falou, não é possível que isso está acontecendo aqui. Só que era isso, era óbvio. Quando a gente foi lá, né, que a gente visita as lojas, aí é outro ritual nosso, que é o encontro com o CEO. Então, de 9 em 9 meses, a gente gira todas essas 9 lojas para que a gente possa conversar com a equipe e tudo mais ali numa roda. E numa dessas visitas, a gente foi lá, chegou um dia antes na loja e deparou com tudo isso. Então, a solução para muita coisa está no óbvio. Não precisa ter muito conhecimento, até mesmo porque, assim, não é que eu sou contra, mas eu acredito muito mais na execução do que no planejamento, no conhecimento e tudo mais. O conhecimento vai me gabaritar para que eu execute bem. Então, isso é muito importante, pensar sempre no óbvio aí mesmo. O feito é melhor do que perfeito, né? Isso. Não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer o melhor que você pode naquele momento. É. E outra, eu falei, gente, eu avisei, papel e caneta na mão, é uma aula. Você falou assim, sobre a produção de vocês. Então, se a gente for ver questão de números, faturamento, seria mais econômico vocês terceirizar isso. Sim. Comprar em alta escala, de uma indústria, entrega na porta, pega dali, só que vocês perderiam, não vou dizer qualidade, mas poderia ser também, mas você perderia a identidade, o que vocês querem transmitir. Porque o que você quer passar para o seu cliente, tanto visualmente, tanto no paladar, só vocês quem sabem. Né? E vocês abrem mão, então não é faturamento a todo custo, né? E o resultado e o lucro, ele vem de um conjunto de fatores para levar essa experiência para o seu consumidor, que é ele que vai, de fato, ele tá fazendo as contas. Né? Um erro que eu vejo muito é como que eu posso reduzir custo, reduzir custo, sendo que a resposta, então, tá ali dentro da sua própria equipe, com seus colaboradores, quem tá principalmente na linha de frente ali para entender quais os desafios que o seu negócio está enfrentando, né? Assim, até a forma, por exemplo, só para você poder entender, nós recebemos, graças a Deus, várias propostas, semanalmente mesmo, falando assim, se eu colocar tantos milhões aqui no Lifebox, eu posso me tornar um sócio, eu quero abrir um Lifebox aqui na minha cidade, e a gente sempre foi contra isso. Até o momento atual, a gente não é a favor disso. Por quê? Porque a gente não é o faturamento a qualquer custo também. Não é um produto ali a qualquer custo, eu diminuo a qualidade para diminuir meu custo, não. Então a gente acredita muito. E por que a gente não é franquia? Todas essas lojas nossas são lojas próprias, onde o lucro das outras lojas, das outras empresas nossas, a gente vai abrindo a loja ali devagarzinho. Então por isso que hoje nós temos apenas 8 lojas. E nós queremos chegar em 50, né? O nosso principal objetivo aí, o planejamento estratégico nosso é para chegar em 50. E a gente não quer crescer como franquia. Então, É essa pergunta que eu ia te fazer. Porque é o caminho mais tradicional. Sim. Só que também ele é muito arriscado, né? A construção e manter uma identidade na franquia são duas coisas diferentes. Então vocês não pretendem, até o atual momento, ir para o lado de franquia. São unidades mesmo, lojas próprias ali mesmo que vocês estão expandindo. Isso. Qual que é a forma que a gente cresce? Vamos supor que você... Igual, um exemplo. Vou começar do começo aqui para você entender, né? Vamos lá. Mas o que é o ponto? A gente forma sócios. Então, nós temos hoje a figura dos sócios operacionais. São 2 sócios por loja que a gente capacita e envia eles para as cidades onde a gente está abrindo Lifebox. Então, por exemplo, presencialmente, nós 4, a gente não precisa estar nessas lojas. Por isso que tem loja que a gente só vai lá no encontro com o CEO, que é o ritual que a gente faz de 9 em 9 meses. Por quê? A gente consegue acompanhar tudo por aqui, através do VUCA lá, né? Igual eu te expliquei. A gente acompanha através de relatórios todos esses números. Ok. Mas como que a gente forma esse sócio? Então vamos supor que você entrou, você entrou na recepção. Cara, eu gosto de ficar na recepção, entendeu? Eu gosto de ficar na cozinha, eu gosto de ser garçom. Ok, então nós temos um nível de maturidade. Quando você entra, você é júnior, depois você passa para pleno, depois você passa para sênior nessa mesma função. Então um crescimento horizontal ali que você tem essa oportunidade dentro do Lifebox. E você ganha valores a mais por isso à medida que você vai crescendo, subindo ali de júnior, pleno e sênior. Ok. Mas quando você quer crescer, então você entra ali no começo, depois você se torna um subgerente, por exemplo, tanto da cozinha quanto do salão, da loja. Aí depois você pode se tornar um gerente. Depois que você se torna um gerente, ok, não tem como eu crescer mais. Mas nós temos um programa, chama Programa Trainee, onde essas pessoas que são líderes,
ou qualquer outra função também, não é só para líder, mas é porque se tem um líder, ele vai na frente porque, querendo ou não, a bagagem dele já é um pouquinho maior. Sim. Então, para todos os colaboradores que queiram crescer e se tornar um sócio, ele pode participar desse programa trainee, que ele tem duração de 12 meses, onde a gente acompanha ele junto com o sócio operacional da loja. Então, são 2 trainees por loja por ano. A cada 12 meses a gente vai trocando isso. E eles têm a oportunidade de aprender e tomar decisão ali no dia a dia como se fosse o dono. Então, a gente dá autonomia para ele tomar todas as decisões praticamente da loja, ali no dia a dia, no lugar do sócio, no nosso lugar mesmo, para que ele possa aprender. E a gente acompanha isso com ele, a equipe Brasil, que cuida dos 10 departamentos, acompanha tudo isso com eles participam das reuniões, enfim, ele vai ser preparado. Uma vez que ele foi preparado, ele é enviado para essas lojas onde a gente vai abrir, desde que ele tenha sido aprovado, né, no programa trainee, ele tem a oportunidade de se tornar um sócio. Então a gente dá um percentual para esses 2 sócios, e a gente sempre manda 2 para eles se ajudarem ali, fazer o negócio acontecer. E graças a Deus até hoje tem dado certo essa forma de crescimento. Então, ao invés de eu abrir uma loja, colocar um gerente e tudo, e eu ter que ficar indo lá constantemente, a gente preferiu, e foi assim até mesmo que eu entrei no Lifebox, né? Dividir um pouquinho o bolo para que a gente possa crescer de forma sustentável e fazer o negócio ser referência mesmo, e entregar aquilo que a gente quer. Então, a gente cresce através de sócios operacionais. Então, enfim, a gente precisa ainda de 42 lojas da marca Lifebox. Então, são 84 sócios que a gente ainda precisa formar. Já tem alguns prontos aí, aguardando já. Mas vamos arredondar essa conta. Nós precisamos formar ainda 80 sócios. E esse é o nosso principal desafio. Por isso que a gente ama cultura, a gente ama liderança, a gente trabalha muito liderança, para que a gente possa formar essas pessoas, porque a gente acredita nisso, que junto a gente vai muito mais longe. Então, é melhor dividir um pouquinho o bolo e a gente crescer e chegar nas 50 lojas e ter uma vida tranquila e equilibrada, né? Tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Então é assim que a gente cresce e o principal motivo, além disso, é a cultura. Então, esse trainee, com certeza ele já era um colaborador, que ele já vive aquela cultura. Quando ele vai para o trainee, ele aprende a parte técnica mesmo de um líder, de um dono, a realidade de um dono, mas a base dele, que é a cultura, ele já pegou lá antes, durante o programa trainee, ele trabalhou com os liderados dele de forma intencional e quando ele vai para a loja lá, cuidar da loja, ele tem essa cultura dentro dele. Então isso é que faz a diferença. Caramba! E eu quero focar um pouco agora na parte do cliente ali, mas antes, quero que você dê uma luz, uma salvação aqui para muitos RHs também, que tá na luta diária. Vou te dar um exemplo muito claro, que a gente estava conversando, era aniversário da minha esposa, então a gente estava no show, o Guilherme, se eu não me engano. E aí a gente saiu de lá e foi pro Lifebox, e era aniversário dela, e tem um milkshake e tudo. E tava com um quadro de funcionário reduzido naquela noite. E aí a garçom chegou na mesa, com o mesmo sorriso, falou, tô com um quadro reduzido, pediu desculpas, não consigo estar todos os garçons aqui, mas nós vamos fazer ainda mais barulho. E acolheu ali aquela mesa, aquele momento, e chamou quem tava do lado, e todo mundo começou a cantar aquele parabéns, que também é tradicional. Mas o que eu queria perguntar era, como vocês encontram as pessoas que vocês consideram, né, capazes de entender essa cultura? Então, o que vocês buscam hoje no mercado? O que vocês buscam num profissional para, de fato, ele poder fazer parte desse time? Tá, nós temos o que a gente chama, normalmente o mercado chama de descrição de cargos e salários e tal, mas a gente chama de RCF. É um documento para cada cargo que chama responsabilidade, chave da função, que a gente resume ali em RCF. Nesse RCF, a gente tem tudo que a gente busca e espera de uma pessoa. Lá tem a missão do cargo da pessoa, qual que é a mentalidade que o cargo tem que ter. E focando aqui na parte do recrutamento e seleção, tem a questão de quais são as competências técnicas e quais são as competências comportamentais que nós precisamos que aquela pessoa que a gente está buscando precisa ter. Então, para cada cargo, a gente tem essas competências. Então, na hora do recrutamento e seleção, a gente faz uma entrevista onde as perguntas são voltadas para entender se aquelas competências são realidade, se aquela pessoa tem aquelas competências. Então, vamos supor, eu preciso de alguém que gosta de buscar conhecimento. Eu não vou te perguntar se você leu o livro. Por quê? Você vai falar o quê para mim? Sim, eu li, claro. Sim, eu li, claro. Então, a gente tenta fazer essa pergunta de forma indireta,
para que eu entenda indiretamente se você realmente lê livro. Então, se você falar, eu leio, você pode compartilhar comigo uma parte? Qual foi o maior ensinamento que você teve? Então, quando você vai aprofundando assim, você vai entendendo se a pessoa realmente ela gosta de buscar conhecimento, se essa for uma competência vinculada a determinado cargo. Então, o nosso processo de recrutamento e seleção hoje em dia, né? Antes era todo por planilha, todo zoado. Então, hoje a gente tem essa central aqui em Goiânia também. A gente contrata para todas as lojas, para a gente centralizar e usar a mesma metodologia. Então, através do VUCA também, do sistema, a gente consegue fazer todo esse processo, desde divulgação da vaga até mesmo a questão da entrevista, né? De identificar se aquela pessoa tem aquelas competências comportamentais, técnicas, se ela entende a missão do cargo onde ela vai assumir, se ela entende, se ela tem um mindset, né, a mentalidade correta para aquele cargo, e assim, mas com certeza ainda tem problemas, né, porque não adianta nada eu trazer a pessoa certa para minha empresa se eu não sou o lugar certo para ela. Então a gente busca sempre casar isso, né? Eu ser o lugar certo com a pessoa certa, ser um bom lugar para se trabalhar, como a gente já falou aqui, é isso que vai fazer ela ter bons resultados aqui dentro com a gente. Então, uma coisa que é fundamental é que para cada cargo, para cada função, você já sabe o perfil que você busca daquele profissional. Isso. Então, e na entrevista eu tento identificar isso. Vai tentando identificar o que você busca e, ao mesmo tempo, pegando a essência dele, quem ele é, os valores, o que ele representa, para se houver uma sinergia entre as duas coisas, ele ir avançando aí para as próximas etapas. Então, para dar uma luz para o RH que está com dificuldade hoje, que está com essa rotatividade, entender o momento da pessoa e entender quais, que ela precisa ter de capacidade para aquela função específica, faz toda a diferença. Mas só um ponto. Compartilhando aqui com você a prática da prática. Essa teoria é muito linda. Vamos trazer a pessoa certa, competência técnica, comportamental, eu vou pesquisar ali, eu vou te trazer, beleza. Ok, lindo essa teoria. Só que quando eu olho para a prática, vamos imaginar que eu coloquei a pessoa certa e que o Lifebox é o lugar certo. Então, pessoa certa, lugar certo, ok, resultado vai vir, certeza. Só que o que é o ponto? Onde que nós erramos e nós buscamos trabalhar isso todos os dias? É na liderança. Se essa pessoa não tem um bom líder, para que, onde começa tudo, né? Eu contratei você para trabalhar no Lifebox. Eu tenho que te integrar bem. Eu tenho que fazer um bom onboarding com você. Eu tenho que te mostrar como é que as coisas funcionam. Eu tenho que te receber bem. Então, por isso que até mesmo a gente tem uma jornada dessa de integração, que até fazer a refeição com o colaborador, o nosso líder tem que fazer. Tem uma ferramenta que a gente usa, que é conheça seu líder e conheça seu colaborador. Então, o líder tem que sentar com o colaborador para conhecer mais dele. Então, são algumas perguntas que o líder faz para o liderado faz para o líder, para eles se conhecerem mais. Entender onde o líder quer chegar, o objetivo. Entender onde que o colaborador quer chegar. Então, eu começo, a maioria das minhas conversas, Thiago, perguntando para a pessoa, onde você quer chegar? Eu quero chegar ali. Beleza, eu posso te ajudar assim, assim, assado. O Lifebox pode te dar essa e essa oportunidade. Então, tudo começa por um onboarding bem feito. Então, eu pego a pessoa certa, coloco no lugar certo, faço uma boa integração. Ok. Muitos não fazem essa integração, já é o primeiro ponto. Não faz nem a contratação certa, é o primeiro ponto. Segundo, não faz uma boa integração. E terceiro, para mim, que é a maior dor que a gente sofre hoje, é a questão da liderança. Se a gente não tem líderes preparados para liderar e acompanhar e desenvolver essas pessoas, esse cara aqui ele vai desanimar, ele vai embora. Um dos pontos do engajamento, igual a gente está falando, é a questão do reconhecimento. Essa geração de hoje, ela quer reconhecimento o tempo inteiro. A gente até brinca lá que é de 10 em 10 minutos. Se você não reconhecer ele de 10 em 10 minutos, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado e qualquer R$1, R$2 a mais que outra empresa oferecer, ele vai querer sair. Então, o principal desafio, né, eu acredito que a gente vive isso todos os dias, se chama liderança. A gente ter líderes fortes, líderes que entendam o papel que eles têm, que é desenvolver as pessoas. Não adianta a gente achar que a gente vai trazer pessoas prontas. A gente pode fazer o processo de recrutamento e seleção excelente. Cara, você tem todas as competências. Parabéns. Vem pra cá. Só que se eu não entender que a hora que você caiu pra cá, eu preciso te desenvolver, e até por isso que um dos nossos valores é o autodesenvolvimento, é a busca por esse crescimento, por esse conhecimento, ela é essencial. Então, nós trabalhamos diariamente, incansavelmente, é o nosso principal desafio hoje,
que é trabalhar os líderes, para que eles entendam que eles precisam desenvolver as pessoas. E isso a gente tem uma metodologia, né? Então, um exemplo, treinamentos. A gente precisa treinar a equipe. Não adianta nada eu fazer um bom onboard, trazer essa pessoa certa, fazer um bom onboard com ele, colocar ele para dentro se eu não capacitar ele. Então, nós temos treinamentos e reciclagens de 3 em 3 meses com todos os cargos. O outro ponto que a gente precisa trabalhar, eles fazem avaliação. Então, eles fazem esse treinamento, a gente faz essa reciclagem com eles e no final eles têm que fazer uma avaliação. Não passou, tem que fazer de novo. E assim vai. Além do treinamento, a gente tem que mensurar e entender como que esse colaborador está entregando resultado. Então, a gente usa, depois disso, né, das reciclagens e treinamentos, a avaliação de desempenho. Então, de 6 em 6 meses, a gente faz uma avaliação de desempenho daquele colaborador, onde a gente avalia as competências técnicas, as competências comportamentais, o fit cultural, que a gente chama, é o tanto que ele vive na prática os nossos valores e hábitos. Então, a gente avalia isso também e a gente avalia a entrega de resultado. Como que ele entregou o resultado? Como que ele vem entregando? Então, tudo isso tem lá no VUCA, a gente vai só preenchendo mês a mês e vai entregando essa nota de forma automática. Então, a gente faz essa avaliação de desempenho para saber como que o colaborador está. Uma vez que eu construí essa avaliação de desempenho, o próprio sistema ele gera o PDI. Você já deve ter ouvido falar, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, com o resultado disso que eu vou alimentando constantemente, ele me gera esse PDI já pronto. E eu tendo esse PDI, eu trabalho o colaborador mensalmente através do feedback. Então, eu fiz a avaliação de desempenho, tenho aqui o PDI, eu vou trabalhar com o Diego, esses pontos aqui que precisam ser ajustados no PDI para que ele melhore e se desenvolva. Então, a gente faz esses feedbacks mensais. O cara entregou resultado? Eu promovo ele. Participa do programa trainee, se torna sócio. O cara não entregou resultado, o que eu faço com ele? Eu desligo. Depois de eu ter tentado, né, feito feedbacks, atrás de feedbacks, para tentar desenvolver ele. Então é mais ou menos assim que a gente busca e trabalha com os líderes para que eles desenvolvam a equipe. Então é mais ou menos esse formato aí que a gente trabalha. Então vamos lá. Líder não é para cobrar. É para desenvolver. Essa é a chave. Essa é a máxima. E, cara, esquece tudo. O que é liderança? É desenvolver pessoas. Porque se você, como líder, não desenvolve pessoas, o que é o ponto que a gente mais fala e as pessoas não conseguem entender? Porque o ego atrapalha muito. Demais. O ego. O cara não quer desenvolver o outro porque o outro vai ser melhor do que eu, ele vai aparecer mais do que eu, mas é o contrário. O líder, quando ele entende que se eu desenvolvo o Diego e o Diego é melhor do que eu, cara, eu vou ter espaço para crescer. Eu já cansei de ver pessoas que são muito boas na função que está não tendo oportunidades. Por quê? Porque não tem ninguém para substituir ele. Ele tem muito ego, muito forte. Ele não consegue compartilhar o conhecimento que ele tem porque ele fica com medo. Nossa, mas ele vai ser melhor do que eu. Ele vai ter um holoforte maior em cima dele. Então, o líder, entre várias coisas que ele precisa ter, ele precisa abrir mão do ego. Ele precisa abrir mão disso para que ele consiga crescer e se desenvolver e focar nas pessoas. E por isso que, lembra que a gente falou, desde o começo, com o nosso foco, a gente tem problema com pessoas. Lógico. Só que a gente olha como isso com a visão proativa. A gente olha para esse problema de pessoas que a gente tem e fala, opa, onde eu posso influenciar? Qual que é meu círculo de influência? Eu consigo influenciar aqui. Então, pronto, vamos focar nisso, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar todos os dias ser um bom lugar para se trabalhar, que com certeza o resultado vai vir. E eu até lembrei de um detalhe aqui, né? Você tinha perguntado para mim, o começo dessa pergunta foi como vocês fazem o processo de recrutamento e seleção. Sim. E a gente até mencionou o Instagram, né? O Família Lifebox. E nesse Instagram a gente mostra essa realidade. E a gente busca... esse é o nosso principal objetivo hoje, só para você entender, é que a gente seja atraente. O que é ser atraente? É a gente vender essa marca empregadora. É que as pessoas, até mesmo num processo de entrevista, as pessoas estão te julgando como empresa. Então a gente busca de forma intencional ser uma boa marca empregadora, que atrai as pessoas, que eu não precise ir lá no laço e falar, vem cá, vem trabalhar comigo. Não, mas que as pessoas tenham o desejo, por iniciativa e vontade própria de estarem aqui no Lifebox. Então, o Família, a gente tem até um site também de captura de vagas, a gente usa ele de forma intencional, para a gente ser atraente, para que as pessoas queiram estar ali com a gente, mas que não precise da gente ir lá e buscar ele no mercado, entende?
despertar o interesse em fazer parte dessa família, né? A gente Exatamente. tem uma cultura muito semelhante também lá no escritório, então teve um evento agora, recentemente, e aprendi muito com o Bruno, que é o sócio fundador da empresa, que todos os donos de escritórios foram para esse evento. Do Brasil inteiro se reuniram lá em São Paulo. Só que era um evento técnico, era um evento mais nichado. Falou, poxa, eu tô aqui para treinar e desenvolver. Eu não preciso de ir nesse evento. Eu preciso que o meu time vá. E ele mandou 15 e ficou para trás. Uhum. Então aquilo, quando as pessoas começaram a ver e participar, começou a postar, hoje ele tá tendo fila lá de gente, como que ele vai trabalhar aí? Como que é? Então você desperta esse desejo das pessoas quererem fazer parte, né, da sua família. Então isso também é muito importante e é fundamental. Mas vamos lá, porque eu tô guardando essa pergunta. Porque Lá vem bomba, então. não é bomba não. É porque assim, eu quero saber qual é a mágica, qual é o segredo por trás ali dos bastidores. Por quê? Eu vou te contextualizar. Eu costumo falar, quer fechar negócio, reunião de cliente, algo mais assim pra criar conexão, não vai no Livebox. Mas por que não vai no... Aí eu tô jogando contra você, por que não vai no Livebox? Porque antes de eu chegar, parece que o meu pedido já chegou. Como é que eu vou conversar com o cliente? É muito rápido. Eu queria saber assim, qual que é a mágica por trás da cozinha de vocês? Como que vocês conseguem com quase, que você falou, casa cheia, lotada, 7 minutos é a meta que vocês têm pra fazer a entrega, né? Qual que é a mágica, qual que é o segredo que vocês têm pra conseguir entregar com qualidade e velocidade? Então, como eu até te falei, né? Um dos nossos 4 pilares é justamente a agilidade. Então a gente trabalha isso muito afinco, em todos os departamentos, em todas as áreas, até mesmo porque se eu sou ágil, o faturamento, eu giro mais a casa, e eu girando mais a casa, porque graças a Deus a gente tem fila, a gente consegue faturar mais. Isso é o que importa, e consequentemente lá no final a gente vai ter mais lucro. Então, a gente trabalha muito isso, é a questão do... Eu não sei se... Eu sou formado em administração, né? A metodologia lá de Taylor e Fayol, de tempos e movimentos Sim, e eu tudo sou da mais. contabilidade, mas eu peguei essas matérias. Você pegou aí. essas matérias Peguei. ruins, né? Chata lá. Enfim, Pelei. a gente pegou e usa ela um pouquinho na nossa realidade. Então, a gente busca ali, por exemplo, na cozinha, de deixar tudo ao alcance da mão. Então, a gente não antecipa itens que podem prejudicar a qualidade. Então eu poderia, sei lá, vamos pegar aqui e fazer 100 hambúrgueres de uma vez e deixar aqui parado. Então a gente não faz isso. Ah, dá para mim antecipar 20 hambúrgueres que na hora do pico vai me ajudar? Ok, a gente antecipa 20, a gente tem um mantenedor, a gente vai lá e mantém essas proteínas ali nesse mantenedor, mas sem deixar perder a qualidade. Então a gente faz na quantidade certa para que não haja esse problema. Então a gente busca fazer tanto a cozinha, a recepção, a mesa, de uma forma onde as pessoas, os colaboradores, eles não precisam se deslocar tanto. Então, eu sei que eu vou vender muita batata, então eu já tenho um freezer ali de reposição. Então, talvez a minha câmera congelada, ela é longe. Mas não, eu tenho um freezer ali dentro da cozinha que tem a quantidade de batata necessária para que eu não precise sair dali da cozinha e ir lá na câmara fria, talvez muito longe, pegar uma batata para poder fritar. Então a gente busca tentar deixar todos os insumos, todos ao alcance da mão, para que a pessoa não precise ficar se deslocando. Inclusive, até um ponto aí importante, né? A gente trabalha muito agilidade. E a gente acredita que no delivery, um dos maiores diferenciais é a agilidade. E dada a época, aí, algum tempo atrás, a gente estava entregando de 35 a 40 minutos o pedido na casa do cliente. Caramba. E é um tempo muito grande, muito grande. A gente falava, cara, a gente está deixando dinheiro na mesa aqui. A gente precisa melhorar isso. Então a gente passou a trabalhar esse tempo, essa agilidade. E hoje nós estamos entregando com 18 minutos. Então é o tempo entre o cliente pedir o sanduíche ali, ó, o item que ele pediu do cardápio, e chegar na casa dele. Então tem um tempo de imprimir a comanda, a cozinha fazer, depois o operador do delivery embalar esse pedido, conferir o pedido, depois o tempo do entregador chegar, porque a gente precisa esperar ele chegar, que ele não chega na hora também. Em alguns casos sim, mas na grande maioria não. É o entregador chegar, validar ali o pedido e depois chegar na casa do cliente. Então todo esse... Em 18 minutos. Em 18 minutos é o que a gente está conseguindo hoje. A nossa próxima meta aí é chegar em 15 minutos, porque a gente acredita muito na agilidade. Então foram pequenos ajustes, como esse que eu estou te falando, e questão de meta. Por que a gente consegue esse resultado? Porque a gente mensura.
Então, ali no VUCA também, o próprio sistema que a gente fez para a nossa própria gestão, a gente consegue mensurar todos esses tempos. O tempo que a cozinha demorou para produzir, o tempo que o operador do delivery conseguiu embalar o pedido, o tempo que o entregador demorou para chegar, o tempo que o motoboy gastou para ir lá e chegar na casa do cliente para chegar nesses 18 minutos. A gente mede também o tempo da cozinha, como? Vou te explicar agora. O garçom lá na mesa lança o pedido. Certo. O pedido é impresso, a cozinha começa a produzir. A hora que a cozinha termina de produzir, o cumim, não sei se você é familiarizado com esse termo, mas o cumim é a pessoa que pega o prato e leva até a mesa do cliente. Ah, não sabia o termo, mas eu sei que não é o próprio garçom que me atendeu. Sempre vem alguém que traz. É o cumim. Então, o que acontece? Esse cumim, ele pega aquele prato e vai levar na mesa, certo? Sim. Quando ele pega o prato e vai levar na mesa, ele tem um tablet onde ele tica. Opa, esse aqui eu tô levando agora. Então, ele dá baixa naquele pedido. A hora que ele dá baixa, é que a gente consegue mensurar esse tempo. E esse tempo aí, o nosso gestor Brasil lá atualmente é o Beckley, né? Então ele olha muito bem isso, acompanha todos os dias com as cozinhas, porque justamente é um diferencial. Então é ter essa meta. A gente tem a meta, tem como mensurar, a gente consegue melhorar e trabalhar isso com a equipe ali para entender, porque um dia ou outro, com certeza acontece alguma situação que foge um pouquinho da meta. Então a gente vai ali, dá um ajuste e tal, e a gente consegue o resultado. Gente, e 18 minutos falando de Goiânia é absurdo. É absurdo. E raio de 10 quilômetros. É absurdo, assim. Eu sou de região metropolitana, né? Então minha cidade é bem menor. Eu sou de Nerópolis, então uns 30 mil habitantes, acredito. Não consegue entregar nesse tempo. Lá demora quanto tempo? Lá, Demora bem mais. Bem mais. Demora bem mais. Tem um que agora tá... Eu descobri o caminho que fica bem do lado da minha casa e eu busco. Aí você busca é mais rápido. É mais rápido. Não, eu busquei. Aí faz rapidão. Eu gosto Mas muito entregar não consegue, não. Eu gosto muito de comida japonesa. Aí, cara, eu não tenho paciência pra esperar. Porque, assim, a hora que o cara tá com fome, ele quer comer na hora. E, assim, é uns 3 quilômetros lá de casa pra buscar. 99% das vezes, eu vou buscar. Fica pronto quanto tempo? Não, 15 minutinhos. Beleza, é o tempo de eu chegar lá. Eu também faço Eu isso. vou e busco, porque se fosse pra entregar, eles me pedem 1h30. Sim. Eu falo, não. Aí você quebrou minhas pernas, eu vou até passar fome já. E agora tem os robozinhos, né? Ele responde automaticamente. Ali na hora que você faz o pedido, ele já tem um tempo de espera. Você faz um pedido, tá lá, tempo de espera, 65 minutos. Chega perto da fome. Por isso que a gente trabalha muito de forma intencional também essa questão. Mas eu acho que é definir meta, olhar para o processo, o segredo sempre está no processo, o segredo vai estar no óbvio do processo. E a gente conseguiu ajustar. A gente não fez muita mudança. Não é uma mágica que vocês fazem ali, não tem os robozinhos em linha de produção, é realmente ajuste, organização, isso aqui não tá legal, o que dá pra fazer para melhorar e continuar aperfeiçoando. E ter a meta. Se o time não tiver a meta, qualquer coisa que eles entregarem, qualquer tempo que eles entregarem, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Então, só para você entender, né? Só um detalhe. A gente tem o que a gente chama lá de visita de conformidade. O que é essa visita de conformidade? Thiago, como que vocês conseguem manter o padrão em todas as lojas, mesmo que com sócios operacionais e toda essa história que eu te contei, como que vocês conseguem? Então, a gente tem uma figura hoje que chama fiscal. É um colaborador contratado que ele faz auditorias, fiscalizações todos os dias. E, além disso, além dessa fiscalização, ele cuida da qualidade da loja. Então ele cuida, vê se tem produto vencido, da limpeza, ele cuida da qualidade. Qualidade certo. Que eu falo é higienização, produto de limpeza, toda essa parte aí legal com vigilância sanitária, tudo isso. Essa gestão de data de validade, que é bem complexa, né, para esse ramo de alimentação. Então a gente tem essa pessoa que cuida disso e faz essa visita de conformidade, vamos chamar de auditoria. Então, lembra que eu te falei que nós temos 10 departamentos? Sim. Cozinha, salão, manutenção, marketing financeiro, compras e assim vai. Então, esse fiscal, todos os dias, ele fiscaliza um departamento. Ou seja, a cada 15 dias, ele faz 2 por mês. Ele faz 2 fiscalizações de manutenção, 2 fiscalizações de salão, 2 fiscalizações de cozinha, enfim. E isso gera um resultado para a gente. E nessa conformidade estão os itens mais relevantes, de maior impacto, né, para o nosso resultado, para a nossa operação. Então, uma vez que ele faz isso, são os números, são os dados, as informações que a gente precisa para tomar a decisão, para que a gente possa melhorar. Então, é um custo que a gente tem ter essas pessoas nas lojas, e o engraçado é que esse fiscal ele ganha mais quando ele acha mais erro.
Então ele E vai a fundo. ele mesmo. vai a fundo. E esse fiscal, ele responde à nossa gestora Brasil de qualidade, aqui em Goiânia. Então ele não responde ao sócio da loja, ela responde para cá. E quanto mais erros ela pega, essa pessoa pega, melhor é o comissionamento dela. Então assim, mas por que isso? Para que a gente tenha mesmo ali números que a gente possa confiar, para a gente tomar decisões mais assertivas ali no dia a dia. E quando a gente vai olhar esses números, a maioria, de novo a gente volta nisso, são números e situações óbvias, simples, que, com certeza isso aí estaria acontecendo, mas a hora que a gente olha para a conformidade, olha para esse relatório, olha para aquele número, a gente entende o que está sendo bem feito, o que não está, e a gente consegue atuar para melhorar esses números. Então, isso também ajuda a gente a manter esse padrão em todas as lojas. E transformar, uma coisa que eu admiro muito, é transformar o ponto fraco em um ponto forte, ou uma qualidade. Eu quero dizer com isso, você falou pra mim que não gosta de fila. Eu também. Eu tenho esse perfil. Eu sou meio acelerado, eu não gosto, eu fico um pouco impaciente. E você tá sempre lotado. Sempre tem fila de espera, então tudo isso está interligado, na qualidade, na velocidade, para a pessoa sair satisfeita, mas acaba que quanto mais rápido você entrega, mais rápido também você consegue concluir aquele pedido, organizar a mesa e entrar o próximo cliente. E vocês, né, transformaram esse momento de espera não em uma fila. Então vocês têm um ambiente legal, um lugar sentar, um lugar legal pra gente sentar, um lugar pra tirar foto, o pessoal fica tirando foto. Tanto que na última vez que eu fui lá, o rapaz veio me chamar e eu, não, pera aí que eu tô terminando de jogar. Tava jogando lá O no... Taito. A gente colocou o Taito lá no Tava Jardim jogando, Oeste. pera aí, dá minha vez, deixa eu terminar essa partida aqui. Então, identificar os pontos de melhoria, o que tá deixando o seu cliente satisfeito. É o tempo de espera, é fila, é o valor do frete, e transformar isso em algo que ele nem perceba. Você já foi nos parques da Disney, né? Quando a gente vai, você fica 2 horas nas filas, lá no parque. E o que acontece? Nem parece que você ficou muito tempo. Por quê? Porque eles vão te ambientando. O clima, a fila já é dentro do brinquedo, por exemplo. Então acaba que você não percebe isso. Então, isso é cuidar dos pontos de contato. Porque imagina, você ir para Disney, pegar uma fila gigantesca, você só vê gente, que você não está ambientado e tal. É muito chato. Então, isso é preocupar nos pontos de contato. Então, exemplo, é igual você deu aí do Taito. A gente tem uma dinâmica também, que é do botão. Não sei se você já viu em alguma das nossas lojas, mas todo cliente que chega na loja, ele tem a oportunidade de apertar um botão, onde tem um painelzinho lá, que se ele acertar 10 segundos, ele precisa acertar 10:00. Aí tem mais 2 zeros no final que a gente desconsidera. Mas se ele acertar, né, 10:00, ele ganha uma sobremesa de brinde. Onde que tá esse botão? Tem em todas as lojas. Rapaz, Nós estamos eu vou errando apertar aí. toda vez agora. Então, e você tem 3 oportunidades ainda de acertar. E cada pessoa, independente de quantas pessoas sejam. Então, enfim, são dinâmicas que a gente vai criando para diminuir essa sensação, esse clima ruim ali de espera na fila. Inclusive, outra solução que a gente tem também no VUCA é a questão da possibilidade, não sei se você sabe, eu também odeio fila. Você pode entrar na fila de espera de qualquer Lifebox pelo celular. Eu faço isso. Então, Eu tô saindo de casa, já entro, eu demoro uns 40 minutos pra chegar. Então, tá cheio? Então deixa eu fazer aqui logo. Isso. Então a gente criou essa solução, essa possibilidade do cliente entrar na fila de espera, mesmo da casa dele sem pagar nada. Existem sistemas hoje no mercado que cobram por isso. Para você ter essa conveniência aí, você vai pagar, sei lá, R$15, R$20. Tem sistema que cobra até R$40. Mas não, ali você pode entrar, é o próprio sistema nosso, você entra na fila de espera e o que isso faz? É a gente cuidando da experiência do cliente ali na ponta, né? Na fila, que talvez para nós é algo bom, né? Além de ser uma prova social para quem está passando ali na rua, vai gerar mais faturamento. Então a gente precisa cuidar bem dessa pessoa. Então, além desse botão, além do Taito, além da possibilidade de entrar na fila de espera com antecedência, hora que da fila, a partir de 30 minutos, a gente já começa a servir ali pequenas porções de batata, por exemplo, ou alguma entrada para a pessoa ir degustando e não perder a paciência. Então a gente busca cuidar desse cliente em todos os pontos de contato. Aqui eu te dei os exemplos da recepção. A gente tem na mesa, no banheiro, na brinquedoteca, na hora que ele vai embora, enfim. A gente preocupa com tudo isso. Cada detalhe desse importa. O próprio... Coisa simples. Um lanche kids.
que vem numa tacinha menor, o sanduíche é menorzinho, assim, pra criança e tal. Meus filhos adoram. Então, pai, quero ir no Lifebox, pai, quero ir no Lifebox. Porque ele chega lá, ele sente que, não, esse lanche aqui é meu. Ele é feito pra mim, então Sim. ele gosta daquilo. Então, você identificar o seu público, particularidades dele, encantar cada um de cada maneira. Sim. Então, o pai chega lá, você pede uma cerveja, tá gelada, o filho pede o combo infantil, tá lá arrumadinho do jeitinho que ele gosta, a sobremesa da esposa tá ali saborosa também, os drinks, tem os drinks, então tudo isso, essa ambientação que vocês construíram, né? Sim, esse é o nosso desafio. Eu trabalho todos os dias para fazer isso, para entregar isso. Perfeito. E pra gente... Nossa, eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro absorvendo essa aula, mas uma coisa que eu pude perceber, e que se eu fosse mensurar escutando você falar o que seria ali o principal fator do sucesso da marca hoje Lifebox, sei que passaram por várias situações, várias dificuldades aí, mas continuou crescendo e superaram cada vez mais. Eu diria que, para mim, na minha visão, está no controle. Então, vocês têm muito bem mapeado tudo que está acontecendo na unidade de vocês. Então, você sabe o que está acontecendo em cada loja, sabe os pontos de melhoria, sabe o que tem que corrigir. Então, para o empresário que está assistindo a gente agora, saber o que está acontecendo na loja, na empresa, no restaurante, seja qual for o negócio, ele tem, ou o tamanho, ele tem que saber tudo que está acontecendo desde a produção, colaborador e principalmente a experiência do cliente, né? Isso, com certeza, eu concordo com tudo que você falou, mas eu só acrescentaria um detalhe. Tudo começa de dentro para fora. Tudo é primeiro eu. Então, se eu sou um empresário, se eu sou um proprietário, se eu sou um líder, se eu sou... Não importa quem eu seja. Tudo começa de mim para o outro. Então, já ouviu aquele ditado que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo? Sim. Então, nós precisamos entender. E aí a virada de chave. Por quê? Eu repito mais uma vez, o Thiago ele não é perfeito. O Thiago ele tem vários problemas, ele luta todos os dias. Igual eu te falei, né? Eu sou muito razão. Então eu luto todos os dias para viver essa cultura. Para cuidar bem das pessoas. Para mim não é o natural. Eu preciso trabalhar. Então, o principal ponto é, eu como líder, eu como proprietário, eu como empresário, eu preciso entender que toda mudança que eu quero no outro, ela começa em mim primeiro. E que na maioria das vezes o problema não está no outro, está em mim. Na minha mentalidade, no meu paradigma, na forma como eu vejo. Então, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, tudo começa de mim. Então, o líder, o empresário, ele precisa primeiro se conhecer. O controle é importante, essa mentalidade de desenvolver as pessoas é muito importante, mas eu diria que a pessoa ter a proatividade de entender que ela, na maioria das vezes, é o gatilho que precisa, ela que é a responsável por tudo que vai dar certo ou tudo que vai dar errado e não o colaborador, o problema não são as pessoas. O problema sou eu. Quando eu entendo que o problema sou eu, o meu olhar para todas as situações é diferente. É o que eu deixei de fazer que aquele colaborador não está conseguindo entregar o resultado que ele precisa. E não que aquele colaborador não presta e eu vou mandar ele embora. Mas é entender o que onde onde eu, Thiago, preciso melhorar para me ajudar aquele colaborador a se desenvolver e conseguir entregar esse resultado. Então, no Lifebox, a gente trabalha muito a questão de entender qual que é a sua personalidade. Né? Então, a gente tem ali várias combinações. Por exemplo, tem pessoas que buscam energia, ele é introvertido, ele busca dentro ou ele busca fora, que é o extrovertido. Como ele capta essa informação? É de forma concreta, ele precisa ver para crer ou ele já é mais intuitivo? Como que ele toma uma decisão? É racional ou é emocional? E como que ele, uma vez que ele tomou essa decisão, como que ele executa essa decisão tomada? De forma metódica, né? Passo a passo, eu sou muito metódico, ou de forma espontânea? Né? Então ele consegue executar sem ter um passo a passo, por exemplo. Então isso forma a personalidade da pessoa. A gente acredita também, não sei se você já ouviu falar, das forças de caráter. A gente acredita que a gente pode potencializar, reconhecer as forças. Então a gente trabalha muito mais o que você é bom do que aquilo que você é ruim. Então a gente até dá um exemplo lá para os colaboradores do Neymar. O Neymar é um excelente jogador, certo? Sim. Ele atua onde no campo? No ataque, correto? Sim. Se eu gastasse a minha energia como líder, como técnico dele, para desenvolver ele, a defesa, ele vai ser um bom defensor? Vai, ok.
Mas ele não vai ser o melhor defensor. Por quê? Porque ele é ataque. O resultado que ele vai ter se eu trabalhar o ataque dele, o gol, o chute e tal, é muito mais resultado do que eu trabalhar a zaga nele, a defesa, através do Neymar. Então é mais ou menos assim com os colaboradores. Se a gente entende e identifica, existem testes para isso, né? A gente tem até dentro do VUCA também essa questão desses testes. Uma vez que você responde esses testes, eu entendo quais são suas forças e eu, como líder, trabalho essas forças em você, reconheço essas forças em você, você vai entregar um resultado fenomenal, fenomenal. Igual, uma das principais forças minha é a bravura, o esforço, a dedicação. Então, quando alguém reconhece isso em mim, nossa, você foi esforçado, você teve bravura, você não desistiu, cara, eu fico me achando. Por quê? Porque é minha força. Agora, o que é o nosso desafio? É não deixar que uma força que é menos utilizada, para não chamar de fraqueza, ela não se torne um problema. Então, o Neymar ele tem que ser um excelente atacante. E na hora que ele tem que defender, ele só tem que não ser um problema. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Esse é o ponto que a gente trabalha. E tudo isso para a gente conhecer as pessoas. Aí existem outras metodologias que eu acho que por causa do tempo não vai ter como a gente falar, mas tem os sabotadores, tem as leis da vida, tudo isso para que eu como líder, eu como empresário, possa entender que, na maioria das vezes, para me resumir para você, o problema começa em mim. Entendi. É de dentro para fora. Toda mudança necessária, ela começa de dentro para fora. É de mim para o colaborador. E isso muda tudo. Muda tudo. É eu, não o outro. Sim. E aqui a gente não tem roteiro, né? Você até falou, qual que é o roteiro? O roteiro? Não tem, Não tem. Então eu vou te fazer aqui uma pergunta da minha visão mesmo. Então, a gente falar um pouquinho sobre a gestão life agora pra gente finalizar. Que, Thiago, beleza, eu gostei. Só que eu não posso replicar a cultura do Lifebox. Eu tenho que entender quem sou eu, quais são os meus valores para começar a criar essa identidade e levar essa cultura para os meus negócios e para minha empresa. E nesse momento, para o empresário que decide, tá, beleza, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar os meus processos, é para essa pessoa que entra a Gestão Life. Então, o que é o Gestão Life, né? O Gestão Life é um projeto que a gente tem para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Então, durante algum tempo, eu, o Matheus e o Kênio, né? Esse projeto ele é feito, encabeçado por nós três, a gente recebia solicitações de, vem aqui me dar uma mentoria. Eu nem gosto desse termo, né? Mentor e tal, nem nada disso, porque a gente odeia esse negócio de coach, enfim. É porque esse nome, ele tá bem... não é que eu odeio coach, eu odeio o que virou, o que se tornou, a banalização que as pessoas tratam esse nome. Então a gente teve muita solicitação de, nossa, compartilha com nós, nossa, eu vi isso aqui no Lifebox, como que vocês conseguem essa cultura e tudo isso? A gente, não vamos ficar quieto aqui, até mesmo porque o Lifebox não tem uma cara, né? Não tem uma pessoa. Quando você olha pro Lifebox, não é uma pessoa, é o Lifebox. São os nossos colaboradores, que é isso que a gente acredita, que o resultado ali não é o Thiago, não é o Matheus, não é o Kênio, não é o Fábio, não, o resultado é os colaboradores, são os colaboradores ali no dia a dia. Então, a gente resolveu fazer esse projeto, iniciar esse projeto que a gente chama de Gestão Life, que nada mais é do que uma metodologia, onde nós ficamos eu posso dizer aí, durante uns 3 anos validando. Então a gente criou a metodologia lá atrás e a gente foi azeitando ela. Por quê? Porque a teoria é muito linda, cara. Só que na hora de você colocar em prática é outro rolê, é outra pegada. Sim, então total. A gente criou essa teoria lá atrás e a hora que a gente começou a colocar em prática, a gente falou, opa, esse negócio aqui não tá dando certo. Opa, isso aqui também não deu. Opa, esse ritual que a gente pensou aqui não tá legal. Então a gente foi melhorando essa metodologia do Gestão Life, que a gente nem tinha nome na época, e a gente foi colocando em prática. Então hoje a gente chega num formato que aquela teoria que a gente vem trabalhando com a nossa própria equipe, hoje a gente tem mais de 700 colaboradores, a gente hoje já, nessas 8 lojas apenas, sem falar do grupo inteiro, né, das empresas, a gente já fatura só no Lifebox 12 milhões por mês, vários pedidos, ou seja, são números muito grandes que a gente conseguiu validar isso. Então hoje, principalmente no mercado de restaurante, a gente tem alguns players, né, que entregam essa mesma proposta que a gente tem, só que a gente quer entregar isso hoje tendo essa realidade de restaurante. Então a gente não fala o que a gente nunca viveu. A gente fala o que a gente vive na prática no dia a dia. Então até por isso que lá no meu Instagram, por exemplo, pessoal, né, thiagorocha.lifebox,
eu trabalho muito e tento mostrar essa rotina. Como que a gente consegue pegar essa teoria, que é muito bonita, e colocar ela em prática. A gente compartilha os desafios que a gente tem no dia a dia e o que a gente realmente faz na prática, ali na ponta, com os nossos colaboradores, para que a gente consiga esses resultados. Então, o Gestão Life veio para isso, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Então, a gente criou uma metodologia que a gente chama até de espinha dorsal, né, que a gente mostra, primeiro é aqui, depois para cá. Então, não é nada, a gente não é comercial. Assim, comercial que eu digo, a gente não é a melhor pessoa para falar, a gente não é a melhor pessoa para vender, a gente não fica querendo vender. Mas o ponto é, a gente consegue aplicar tudo isso e é uma metodologia, é um processo aplicável e que traz resultado. Então, eu não vou querer te barulhar para querer te vender algo. Não, a ideia do Gestão Life é mostrar na prática como que isso tudo pode dar certo, né? E é importante destacar só um detalhe, Diego, é porque a gente viabiliza tudo isso e a gente conseguiu colocar toda essa metodologia do Gestão Life que a gente aplica nas nossas próprias lojas com todos esses números aí que eu te compartilhei dentro de um sistema do VUCA, né? Um software para gestão de restaurante, como a gente vem falando aqui, e que ele consegue viabilizar, operacionalizar e trazer esses dados, consolidar todos esses dados para que a gente possa tomar decisões em diversas áreas aí de uma realidade que a gente vive como empresário. Perfeito, maravilha. Como que eu faço para poder participar, para quem tem interesse de fato participar desse projeto? Uai, tem o Instagram, né? O @gestãolife, mas também pode me chamar lá no direct, ou a gente consegue. A gente está começando agora essa parte de comercialização. Então, só para você ter uma ideia, Diego, a gente já fez vários eventos como esse que a gente pretende fazer com a nossa equipe. Então, a gente traz os sócios, por exemplo, o primeiro, né? A gente trouxe todos os sócios de todas as cidades. A gente fez um evento, tinha mais de. Tinham 64 pessoas no primeiro evento, que a gente começou essa metodologia lá atrás, que a gente chamava de Life Summit na época. Então, a gente começou a trabalhar tudo isso. A gente fez vários eventos. Depois a gente fez um só focado com os trainees, depois outro só com os gerentes, depois a gente fez outro só com a equipe de RH, outro só com a equipe de cozinha, outro só com a equipe. Então, a gente foi pegando a mesma metodologia e conversando ela, adaptando ela para a comunicação de cada departamento e fazendo vários eventos, que acaba que é muita gente, né? Só de líder aí, eu imagino que cada loja deve ter em torno de uns 18 a 20. Aí você vai multiplicando só de líder, sem falar trainee, sem falar sócio, sem falar quem quer se tornar um líder, porque o grande segredo é antes do cara se tornar um líder, eu preparar ele. Não sei se você já ouviu falar o princípio de Peter, né? Ele fala assim que as pessoas vão sendo promovidas ao mais alto grau da incompetência. Por quê? Eu pego um exemplo, né, da minha realidade. Eu pego um garçom, ele é um bom garçom. Aí eu coloco ele como líder. Só que ele não foi preparado para isso. Você ganhou um mau líder e perdeu o melhor garçom. E perdi o melhor garçom. Então eu saio perdendo. Então a gente acredita, por isso que a gente acredita muito nessa questão do conhecimento e trabalha isso muito de forma intencional, essa questão do líder buscar desenvolver as pessoas. Porque o segredo tá aí. É óbvio, né? Desenvolver pessoas, cuidar de pessoas, esse é o nosso mantra, esse é o nosso lema e é assim que a gente trabalha. Maravilha. Pessoal, que aula. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais. Segue o Gestão Life, segue o Thiago, segue o Lifebox. Comenta lá, veio pelo podcast também. Tira foto, marca ele lá, ele gosta também. Vamos divulgar o máximo que a gente puder. Mas, irmão, eu queria muito agradecer por essa aula, esse aprendizado, tirar esse tempo para participar aqui conosco. Foi uma honra te receber aqui e espero que seja a primeira de muitas também. Prazer foi nosso. Obrigado. Eu que agradeço, tamo junto. Valeu. Obrigado.